Fala, meu povo! Hoje, dia 28 de maio de 2020, aula do curso noturno no Colégio Planeta. A galera tá entrando ainda, né? Então, quero dar uma boa noite para Alexandre, para Beatriz, para Camila, para o Bruno, para Cecília. Boa noite, viu, gente? Boa noite para todos vocês, tá? Bom, na nossa última aula, nós estávamos falando, né, sobre matemática financeira. Ainda continuaremos em matemática financeira, tá? Nós ainda continuaremos nesse tópico. Só que na aula passada, eu mostrei para vocês aquela ideia de aumentos sucessivos. Aquela ideia de ficar aumento em cima de aumento. E eu fiquei hoje de fazer com vocês alguns exercícios para te dar essa interpretação. Para te dar essa interpretação mais sustentável, né? Então, é o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer hoje. Vou te mostrar alguns exercícios da lista que usam essas ideias de aumento em cima de aumento. E uma das questões que eu queria fazer com vocês é essa questão aqui da lista. Essa aqui. Eu vou fazer com vocês essa questão de todas as formas possíveis, tá? Para que fique bem claro para você do que se trata. Então, essa questão, ela fala o seguinte: o comprimento e a largura de uma fazenda retangular foram aumentados em 20% e 15%. Então, eu tive um aumento de 20% e um aumento de 15%. Nesse contexto, qual foi o aumento da área da fazenda? Gente, o que eu estava falando para vocês na aula passada é que se algo aumenta 20% e depois aumenta 15%, jamais isso é aumentar 35%. Em hipótese nenhuma, isso é aumentar 35%. Por quê? Porque eu estou fazendo um aumento em cima de outro aumento. Por isso que não é. Por isso que não é eu somar as duas porcentagens. Então, vamos fazer o negócio matematicamente certo, depois eu vou te ensinar os macetes, tá? Ó, faz de conta que eu tenho um terreno. Esse terreno, eu não sei a dimensão dele, do comprimento, e muito menos a largura. Não sei. Então, eu vou chamar aqui de X e vou chamar aqui de Y. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se eu quisesse calcular essa área, que eu vou chamar de área 1, eu deveria fazer base vezes altura. Ou seja, eu deveria fazer X vezes Y, ficando XY. O que eu vou fazer com esse terreno? Eu vou aumentar o comprimento desse terreno e vou aumentar a largura desse terreno. Consequentemente, a sua área vai aumentar. O comprimento, que é X, eu vou aumentar 20%. Ou seja, eu tenho X e eu vou aumentar 20%, tá? E eu vou aumentar 20% de X. Ou seja, X mais 0,2x é 1x mais 0,2x. Isso é a mesma coisa que 1,2 chance. Então, essa dimensão que era x, eu aumento 20%, ela vai para 1,2x. Você poderia pensar assim também, ó. Se um negócio é 100% cálculo mental, tá? E eu aumento 20%, obviamente, eu terei 120%. E 120% é a mesma coisa que 1,2. Eu andar duas casas com a vírgula. Essa outra dimensão, que é y, eu vou aumentar 15%.
Então, eu vou aumentar 15% de y. 1y mais 0,15y, eu tenho 1,15y. Então, essa dimensão aqui, que era y, ela se torna 1,15y. Você também poderia ter pensado que se algo é o seu total, ou seja, 100%, e eu aumento 15%, então, com certeza, nós ficaremos com 115%. E 115% é a mesma coisa que 1,15. Então, como que eu calcularia essa área? Eu vou chamar ela de 2. Mais uma vez, a área de um retângulo é a base, que é 1,2x, multiplicado pela altura, que é 1,15y. Quando eu faço 1,2 vezes 1,15, vai dar 1,38xy. Porém, esse xy aqui, ó, ele é a nossa área 1. Ele é a nossa área 1. Então, significa que a minha área 2 é 1,38 vezes a área 1. O que significa esse 1,38? 1,38 é a mesma coisa que 138%. Observe que o que passou de 100% é 38%. Então, isso significa que eu tenho um aumento de 38%. Então, quando você aumenta 20% e aumenta 15%, você não está aumentando 35%. Na verdade, você está aumentando 38%. Esse seria, assim, o jeito, fazendo assim, passo a passo. Seria esse o raciocínio. Passo a passo, bem devagar. Só que é o jeito que eu faria? Não, eu não faria desse jeito. Vou te mostrar outro jeito antes. Outro jeito de você resolver esse exercício seria você supor valores, tá? Supondo valores. Esse método aqui é o primeiro método, tá? Primeiro método que você tem para resolver esse exercício. A outra forma que você tem é atribuindo valores. Bom, aí você pode atribuir o valor que você quiser. Mas como eu estou trabalhando com porcentagem, é melhor você atribuir 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, a melhor maneira é você atribuir 100. Eu vou atribuir 100 aqui e vou atribuir 100 aqui. Ou seja, essa área, se eu fosse calcular ela, eu vou chamar ela de área 1, eu deveria fazer 100 vezes 100. Que é 10.000. O que vai acontecer? Essa dimensão eu vou aumentar 20%. Então, isso você consegue fazer de cabeça. Por quê? Porque eu escolhi 100. 20% de 100 é 20. Como é um aumento, então eu faço 100 mais 20. 120. Essa outra dimensão, ela vai aumentar 15%. Como eu escolhi 15, é fácil. É fácil. 15% de 100 é 15.
100 mais 15? 115. Então, como que eu calcularia essa área 2? Eu faria a base, que é 100, multiplicado pela altura, que é 115. Quando você multiplica essas duas coisas, você vai encontrar 13.800. Observe que de 10.000 para 13, desculpa, para 13.800, eu tive um aumento de 3.800. E isso equivale a um aumento de 38%. Então, aqui eu estou te mostrando a segunda forma que você tem para fazer esse exercício. Que seria o quê? Supondo valores. Agora eu olho aqui o bate-papo, tá? Deixa eu finalizar aqui o outro método. Agora, gente, eu vou te mostrar o meu método, tá? O meu jeito de resolver esse exercício. Como que seria o meu jeito de resolver esse exercício? Agora eu volto aqui se for preciso, tá? Não tem problema. O meu jeito de resolver esse exercício seria o seguinte. Pessoal, eu disse para vocês na aula anterior que nós vamos precisar fazer alguns cálculos de cabeça para economizar tempo. Então, se eu aumento 20%, 100% mais 20% fica 120%. Ou seja, 1,2. O que está significando esse 1,2? Na minha cabeça, esse 1,2 está representando o 100% mais o primeiro aumento, 20%. Isso é a mesma coisa que 100% é o número 1. 20% é 0,2. Ou seja, o nosso 1,2, tá? Esse valor, eu vou ter que aumentar 15% em cima disso. Ou seja, eu deveria multiplicar esse valor por 1,15. Da onde surgiu, professor, esse 1,15? Esse 1,15, ele surgiu de 100%, que é o meu novo total, com um aumento de 15%. 100% é o número 1. 15% é o número 0,15. Então, gente, eu estou te mostrando isso aqui para te falar o seguinte. Para te falar que o exercício, quando você entende o que significa aumento, é apenas você fazer 1,2 vezes 1,15. Esse será o meu jeito. 1,2 vezes 1,15 dá 1,38. E 1,38 é a mesma coisa que 138%. 138% significa um aumento de 38%. Então, mais uma vez, letra B. Professor, tem outro jeito? Tem. Você fazer ainda mais demorado um pouco. Mas é o mesmo raciocínio que está aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o meu jeito, para mim, na minha opinião, é o melhor. O que você poderia ter feito? Se um produto é 100%, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento de 20%. Então, ele foi para 120%. Então, ele foi para 120%.
Isso é o meu primeiro aumento aqui, tá? Vou fazer o negócio certinho aqui para vocês. E aí eu já vou no bate-papo, tá? Relaxa. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi aumentar 20%. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar de novo. Tá? Vou aumentar de novo. Só que agora eu vou aumentar 15%. Mas é 15% de quanto? De 120. Olha lá, vou fazer o cálculo aqui para você. Ó. 15 por cento de 120. Quer ver? 15 vezes 120. Vou fazer aqui ainda. Ó. 120 vezes 15. Você vai ver que vai dar 1.800. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, o que eu te falei? 1.800. Mas é 1.800 sobre 100. Está. Ou seja, eu estou aumentando 18%. Então, se eu pego 120 e aumento 18, vai para 138%. 138% significa aumento de 38%. Então, para mim, qual que é o mais simples? Esse. É o melhor. Porque eu só fiz uma conta. 1,2 vezes 1,15. Deu 1,38. O restante do raciocínio fica totalmente de cabeça. O Alexandre está perguntando, professor, a base na área 2 é 120. E você colocou 100. Ah, aqui eu coloquei 100, né? Entendi. Obrigado, Alexandre. Aqui é 120, eu coloquei 100. Mas eu acho que eu tinha falado certo. Mas eu coloquei, então tem que corrigir. 120. Tá? Então, dá uma... Quem tirou print, tira print novamente, tá? Para não cair no erro. Pessoal, eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida quanto a algum desses métodos que eu fiz. Eu fiz de todas as formas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu fiz todas as formas possíveis. Tudo tranquilo, Alexandre? Beleza. Beleza. Ótimo. Camila também conseguiu compreender. Que bom. Porque eu quero chegar ao ponto de nós sermos mais rápido ainda. Quer ver? Vou mostrar uma outra questão aqui, ó. Porque quando você entende o raciocínio, fica muito rápido isso aqui. Dá uma lida aí para você. Rapidão, só vou olhar um negócio aqui que tá no fogo. E aí? Não era assim, não? Mais salado? É, porque a perninha não usou. Mas para mim é carne de porco, natureza. Não tem mais carne que natureza, né? Tem mais carne que natureza.
Gente, então, olha só. Ele falou que o preço do combustível teve 2 aumentos seguidos de 2%. Vou bater na tecla mais uma vez. Aumentar 2%. E depois aumentar 2% de novo. Gente, isso não é 4%. Isso não é um aumento de 4%. Está errado. Agora eu vou fazer só do jeito que eu acho mais fácil, beleza? Se eu aumento 2%, vai para 102%, que é 1,02. Se eu aumento 2% de novo, esquece isso aqui, tá? Isso aqui agora é o meu novo 100%. Então é 100% mais eu aumento 2% de novo. Então fica 102%. E 102% é 1,02. Então, quando você faz 1,02 vezes 1,02, isso é 1,0404. E 1,0404 é a mesma coisa que 104,04%. Ou seja, quanto que passou de 100? 4,04. Então, isso representa para mim um aumento de 4,04%. Então, nossa alternativa que a gente deveria marcar é a letra B. Olha o tanto que fica rápido você pensando no raciocínio que eu passei para vocês. Ah, professor, eu gosto da fórmula. Tudo bem. Eu passei para vocês a fórmula. Eu passei a fórmula de aumentos sucessivos. Falei para vocês que valor final é valor inicial vezes 1 mais uma taxa que aumentou, vezes 1 mais a outra taxa que aumentou, vezes 1 mais quantas taxas você quiser que aumente. Então, no caso desse exercício, valor final vai ser valor inicial vezes 1 mais a primeira taxa de aumento, 2%, que é 0,02, vezes 1 mais a segunda taxa de aumento, 2% de novo. Então, é 0,02. Então, observe que valor final é valor inicial vezes 1,02. Vou escrever aqui em cima, porque quando chega aqui embaixo, aqui, o programinha dá um lagzinho. Então, aqui seria, ó, valor final seria valor inicial vezes 1,02 vezes 1,02. Por isso que eu já posso ir direto, gente. 1,02 vezes 1,02. Então, quando você faz isso, você vai encontrar que o valor final é 1,0404 valor inicial. O que isso significa? 104,04%, que é um aumento de 4,04%. Tanto que fica fácil. Só que eu tive que construir com vocês a ideia na aula passada, para depois a gente chegar aqui e tentar facilitar um pouco. Alguma pergunta sobre esse exercício? Ficou claro para vocês o significado de aumento em cima de aumento? Brunão disse que agora ficou bom de raciocinar.
Bacana, bacana. E isso vale também, gente, para desconto. É a mesma ideia. Mesma ideia. Quer ver? Vou colocar aqui. Ó. Vamos ver o que fala o exercício. Ao comprar um televisor, João obteve um desconto junto ao vendedor de 10%. Então, eu tive um desconto de 10%. Não satisfeito, conseguiu falar com o gerente da loja que ele concedeu mais um desconto de 5% sobre o novo preço. Qual o desconto final obtido por João? O aluno que é inocente, ele vai pensar assim, ó. Se descontou 10% e depois descontou 5%, descontou 15%. Porque 10 mais 5 é 15. Está errado. Não está certo. Olha o raciocínio que eu ensinei para você. Se eu dou o desconto de 10%, eu estou tirando 10%. Se eu pego 100% e tiro 10%, sobram 90%, que é 0,9. O que significa? Vou escrever. O que significa esse 0,9? É eu pegar o 100% e estou descontando 10%. Ou seja, eu estou pegando o inteiro 1 e tirando 0,1, que é 0,9. Agora, esquece isso. Pronto, esqueci. Eu vou pegar esse novo 100% e vou tirar 5%. Se eu pego 100% e tiro 5%, sobram 95%. Sobram 95%, que é o número 0,95. A que isso aqui está se referindo? Se refere a eu pegar os meus novos 100% e retirar 5%. 100% é 1. 5% é 0,05. 1 menos 0,05, 0,95. Então, o que eu faço com essas duas ideias? Como já demonstrado para vocês, só multiplicar. Só multiplicar. Então, gente, o exercício, na verdade, é só fazer isso, ó. 0,9 vezes 0,95. Eu fiz isso aqui para te explicar. 0,9 vezes 0,95 é 0,855. E 0,855 é a mesma coisa que 85,5%. Bom, no exercício anterior, o meu resultado deu mais do que 100%. Então, significa um aumento. Nesse exercício, eu tive menos que 100%. Então, significa um desconto. Mas é um desconto de qual porcentagem?
para eu saber qual é a porcentagem que eu tive de desconto, eu tenho que pegar os 100% e retirar os 85,5%. Para eu saber o tanto que ficou para baixo de 100%. E aí eu descubro 14,5%. Então, na verdade, quando eu dou um desconto de 10% e depois de 5%, eu não dou 15% de desconto. Eu dou 14,5% de desconto. Vou te mostrar outro raciocínio. Ó, 100%. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar 10%. Ou seja, 100% eu tiro 10%. Sobram 90%. Agora, em cima desses 90%, eu vou tirar 5%. Mas eu vou tirar 5% de 90%. Isso dá para fazer de cabeça. 10% de 90 é 9. Ficou parecendo 99, né? Não, vou repetir. 10% de 90 é 9. 5% é a metade. Metade de 9, 4,5. Então, significa que eu vou estar tirando 4,5%. Então, se eu tirei primeiro 10% e depois eu tirei 4,5%, ou seja, 5% dos 90, significa que eu tirei um total de 14,5%. Mais uma vez, eu te mostrei todas as formas possíveis de se fazer esse exercício. Quero saber se ficou claro para vocês ou se tem alguma pergunta. Quem não estiver atento, Brunão, o exercício rebenta mesmo. Camila disse que ficou claro. Beleza. Então, ótimo. Vocês têm alguma pedida? Tem algum exercício que vocês querem especificamente? Na aula de semana que vem, eu vou falar sobre juro simples e juro composto. Na verdade, eu já falei, né? Mas eu vou escrever para vocês as fórmulas lá, né? E tudo mais. Vou te mostrar passo a passo. Alguma pedida? Novare, novare, novare. Beleza, então, irmãos. Faltam 4 minutos para finalizar o nosso tempo. Já que... Questão 4. É a da UEG?
Beleza, Camila. Beleza, vamos descobrir então aonde que você está vacilando. Ó, um empresário determinou que o orçamento de sua empresa fosse dividido em setores, sendo 30% para produção, 50% para publicidade e o resto para os outros setores. Ou seja, para produção, 30%, para publicidade, 50%, e o resto para outros setores. Então, outros setores, observe que sobraram apenas 20%, tá? Sobraram 20% para os outros setores. No setor de produção, então aqui dentro, ele determinou que 1/8 fosse para custo, metade para o pagamento de funcionários e o resto para manutenção. Sabendo que o orçamento da empresa é de 1.200.000, qual o valor do orçamento destinado para manutenção? A manutenção, então, gente, ela, de acordo com o exercício, está dentro da produção. Então, eu preciso saber primeiro quanto que é 30% de 1.200.000. Está. Ou seja, 360.000. Dentro desses 360.000, 1/8 é para custo. Então, custo é 1/8 dos 360.000. Que seria eu pegar 360.000 e dividir por 8. Por 4 dá 90, então vai dar 45. 45.000. Então, 45.000 é para custo. O que mais que ele fala? Metade é para pagamento. Metade para pagamento. Então, para pagamento, é a metade de 360.000. Ou seja, 180.000. Então, observe que com essas duas coisas já foram gastas 225.000. E o resto para manutenção de máquinas. Então, manutenção de máquinas é o que falta de 225 para 360, que é 135.000. Letra B. Vai acabar a aula, hein? Beleza, Camila? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Gente, tamo junto.